dezembro de 1993, havia uma pizzaria chamada Chuck E. Cheese. Era uma pizzaria muito famosa nos Estados Unidos, né? Tinha uma franquia dentro lá do país, porém tem uma história muito bacana por trás disso. Um ex-funcionário que havia sido demitido recentemente da pizzaria, ele estava escondido dentro do banheiro, e quando a pizzaria estava fechando, com os 5 funcionários ali há um ano, ele sai do banheiro e mata todos que vê pela frente ali que estavam na pizzaria. No caso, os 5 funcionários que ali estavam arrumando. Porém, um deles sobreviveu, ligou para a polícia a tempo e a polícia prendeu o assassino. Então, esse assassino está preso, estando em seu pesadelo, que é simplesmente passar todas as noites dentro da pizzaria de FNAF com todos os animatronics o assombrando. Literalmente fazendo a analogia entre o ocorrido que ele fez, matando todos aqueles 4 funcionários, e tendo um animatronic em especial, o Golden Freddy, que é fazendo analogia à vítima que sobreviveu e colocou ele na prisão. Bom, pelo menos é o que diz essa teoria, né? Nem preciso falar, né, que essa teoria ela é praticamente absurda hoje em dia. Ela poderia fazer algum sentido antigamente por várias coincidências, como por exemplo que o acontecido ocorreu em 1993, o mesmo ano que acontece o FNAF 1. Também tendo 5 vítimas, que é o mesmo tanto de animatronics e o mesmo tanto de crianças mortas que foram noticiados no jogo, além também do ocorrido acontecer em uma pizzaria, né? Então assim, são algumas coincidências, porém é muito absurdo você linkar um acontecido real, que aconteceu na vida real, isso realmente aconteceu, com um jogo que é simplesmente algo fictício, algo que não existe. Além de que, em 2014, em uma entrevista, o próprio Scott Calton falou que FNAF foi criado a partir das críticas que ele sofreu no último jogo que ele fez, pois diziam que os personagens do jogo dele pareciam animatronics feios, e ali ele lembrou que a Chuck E. Cheese tinha aqueles animatronics e ele decidiu fazer um jogo de terror com aquilo. Ele não é nada a ver com o acontecido, com esses assassinatos que esse cara fez, não tem nada a ver. E também é muito bom deixar claro que realmente não tem nada a ver por conta do que aconteceu, né, com o Corey, né, com aquela série, enfim, que já está tudo resolvido hoje em dia. Mas é sempre bom deixar isso claro, porque até hoje tem gente que acredita que FNAF foi criado a partir dessa ocorrência, o que não é certo. FNAF é totalmente fictício e não tem nada a ver com algum ocorrido da vida real. Oi, eu sou o Tony Oshi. Como vocês podem ver, né, esse vídeo vai ser falando sobre teorias que não fazem sentido, pelo menos hoje em dia, em FNAF. Vão ser faladas aqui algumas teorias que não fazem sentido, pelo menos na minha opinião. E tem alguma teoria aqui que vocês até podem acreditar e tem alguma evidência sobre isso, pode deixar nos comentários que eu vou ler todos e eu posso também, né, quem sabe, debater aí com vocês. Mas enfim, vamos para o próximo. Os fantasmas animatronics de FNAF Sister Location são usados, né, para festas privadas, né, até onde a gente sabe, obviamente. Normalmente a gente sempre vê que as coisas, né, os lugares de FNAF, né, que são usados, normalmente é para crianças, não é mesmo? Porém, e se nesse caso no Sister Location fosse diferente? Teoria feita por Kenny Carter, criador de Pop Go, diz com que as festas privadas, né, que eram contratadas lá no Sister Location eram festas para adultos. E o que comprovava isso era totalmente os designs dos animatronics, que é um design mais adulto. Por exemplo, olha a Balora aqui, né? Meu Deus do céu. E nem preciso dizer que essa teoria não se sustenta muito, né? O design da Balora até comprova muito de que poderia ser, né, realmente algo para adulto, porque eu acho que o design da Balora é muito exagerado para uma criança, mas eu vejo que não tem muito motivo para ser para adulto, não vejo tanto. Por mais que, pelo que eu me lembre pelo menos, eu posso estar errado, mas no final do Sister Location não fala se as festas privadas eram só para crianças ou se podia participar para qualquer público. Mas vendo até mesmo o design da Baby,
por exemplo, cara, eu acho que é muito mais pra criança mesmo. E os shows realmente eram feitos para crianças. Eu acho que não tinha muito motivo para ser pra adulto, não. E foi uma teoria feita, né, pelo criador de Pop Goes, mas que só foi na época era só e faz parte, né? Acho que muita gente já teorizou, né, algo bizarro em FNAF e o Kenny Carter não foi diferente. Mas dito isso, teoria, né, completamente sem sentido, pelo menos na minha opinião. Vamos para uma teoria de FNAF 3. Essa teoria aqui, eu até admito que eu acreditava na época, que é a teoria de que William Afton voltou para a pizzaria de FNAF 1, né, para quebrar os animatronics, aquele minigame lá do FNAF 3, simplesmente para tirar as provas contra ele. Para mim, essa teoria ela era muito boa, principalmente para a época, né, de 2015, quando a gente nem sabia que o nome do assassino era o William Afton. Tudo se encaixava, dizendo de que realmente ele fez para tirar provas contra ele, né, como se ele estivesse sendo caçado de novo pela polícia, e ele fez isso literalmente para não ter mais provas, né, para ele ser totalmente absolvido. Então tudo se fechava, pelo menos lá em 2015, 2016, tudo realmente se fechava para ser isso mesmo. Todos aqueles jornais lá do FNAF 1, todos os assassinatos, né, que foram mostrados lá no FNAF 2, né, nos minigames. Então tudo levava a isso em questões das teorias. Porém, com o passar do tempo, isso acabou que, né, mudou completamente. Depois, né, que vieram os livros, veio o FNAF Location e tudo, já ficou bem mais claro que o William Afton, na verdade, destruiu os animatronics para pegar remanescente deles e colocar nos Phantasms animatronics. É uma resposta muito mais científica e bem mais viajada, na minha opinião. Mas fazer o que, né? É o que aconteceu, né, no FNAF. Então, assim, essa teoria ela fazia muito sentido em 2015 e 2016, mas que com o tempo perdeu totalmente o sentido e hoje em dia não faz mais sentido essa teoria. O que é uma pena, porque eu acreditava nela, eu acho ela uma teoria muito boa e eu achava que poderia até ser verdadeira, mas não tem muito o que fazer, porque não importa se eu acho que a teoria é boa. Se ela não é verdade, então não é canônica e não pode ser usada. Então ela completamente não faz sentido. O William Afton só voltou pra pizzaria do FNAF 1, destruir todos aqueles animatronics para pegar remanescente e jogar nos Phantasms. Como foram, né, deixados pistas lá nos livros, né, principalmente, né, o CC Location não tem tanto essa questão. Então, tipo assim, foi mais questões dos livros que nos apresentaram os remanescentes que mostraram isso. Então, essa teoria realmente não faz mais sentido hoje em dia. A família do William Afton guarda alguns segredos até os dias de hoje. Por exemplo, não sabemos ainda de algumas coisas que aconteciam ali naquela família, né? Pelo menos não temos provas concretas do que acontecia ali, né, na casa dos Afton. Porém, uma dessas coisas é quem seria a mãe dos filhos do William Afton, né? Quem seria a esposa do William Afton. Bom, não temos muitas evidências, porém, né, tem muita gente que teoriza, que realmente acredita e que a esposa do William Afton está na Ballora. A prova que eles colocam é literalmente na música da Ballora, onde ela fala, onde o significado poderia ser de uma mãe que perdeu as crianças, né, ou algo do tipo assim. Além de que uma outra coisa que poderia ser uma comprovação seria lá no Secret Breach, onde tem um easter egg de uma mesa, né, de Staff Box, onde estariam a família do William Afton, né, onde aparece lá a representação do William Afton, com a Carissa Chorona, Elizabeth, do Michael. Porém, se você for perceber na aparência de quem seria essa representação da esposa do William Afton, você consegue ver que ela parece muito com a Ballora, né? Então muitas pessoas acreditam nessa teoria. Porém, vamos ser bem sinceros aqui, são comprovações muito amplas, não tem muito sentido assim de já só com essas provas comprovar que a esposa do Ida está na Ballora. E também assim, vamos usar outros fatos aqui. O William Afton, ele só queria literalmente fazer experimentos com almas de crianças. Até onde a gente tem de evidência, o William Afton nunca matou um adulto.
ele nunca chegou a matar um adulto. Pelo menos não diretamente. E meio que também os Phantimes, eles foram literalmente criados com a percepção de matar crianças mesmo, capturar crianças. Não faria muito sentido colocar a esposa do William Afton ali. Além de que os animatronics Phantimes têm remanescentes das 5 crianças originais. Ou seja, os Phantimes, na verdade, são tudo de remanescente nas 5 crianças que a gente conhece. Peço desculpas aí para quem acredita, talvez tenha uma pessoa aí assistindo que realmente acredita nessa teoria, mas na minha opinião não faz muito sentido não faz nenhum sentido e não vejo muito motivo para continuar teorizando isso. Eu acho que já deveria ser descartado. Mas enfim, só minha opinião e tá tudo bem, tá tudo certo, acredito no que quiser e é isso. E se tudo que vimos em FNAF, na verdade, não era verdade, né? Podemos dizer assim. E se tudo que a gente viu fosse apenas coisas da mente de uma criança, algo que não aconteceu no universo em si, e sim algo que realmente só está nos sonhos. O que é visto nas sombras é facilmente confundido na mente de uma criança. Pelo menos essa foi a frase do Scott Calton. Bom, essa teoria praticamente diz que o FNAF tudo é um sonho. Isso veio já em 2015, né, com o FNAF 4, onde, né, tem aquelas dicas de Scott Calton, como essa que eu acabei de falar, quanto também 4 jogos, uma história, e enfim. A verdade é que o que corroborou essa teoria ter sido acreditada muito na época era que eram as dicas que o Scott deu na live do Matt Patch. Todas as dicas que o Scott deu levou muito a que o FNAF 4 se tratava de apenas um sonho, né? E que tudo que aconteceu em FNAF era um sonho que a criança chorona passa durante o seu coma. Então, por exemplo, o Homem de Roxo pode ser explicado porque tem uma parte lá do FNAF 4 que o minigame aparece um homem colocando alguém, né, dentro de um animatrônico. Aquilo na cabeça dela poderia ser o quê? Que está colocando, né, um corpo morto dentro de um animatrônico e imaginou e foi assim. Ou como também na questão da Toitica, caiu o bico e talvez imaginar um animatrônico que caiu o bico também. Então meio que essa foi a explicação, né, para isso tudo seu sonho. Mas a gente sabe, né, que pelo menos hoje em dia não é um sonho. Tudo aconteceu ali, tudo foi verdade e realmente tudo que a gente viu em FNAF aconteceu ali no universo de FNAF. A culpa de tudo isso foi do próprio Scott Calton, que não deu dicas muito boas, né? As dicas deles pioraram a situação. E talvez assim, até pode ser que o Scott Calton queria que fosse um sonho, mas ele pode ter muito bem trocado essa história, ou também a gente que entendeu errado, já que muita gente dizia que FNAF 4 é muito confuso. Mas enfim, FNAF 4 não é um sonho. Isso não faz mais sentido hoje em dia, em 2026. E enfim, essas foram as 5 teorias que pra mim não fazem sentido em FNAF. Tenho que destacar aqui mais uma vez, tudo nesse vídeo que eu falei foram apenas a minha opinião, ou seja, tudo que pra mim, todas as teorias que não fazem sentido é tudo minha opinião. Se você acredita em alguma delas, tudo bem, tirando a primeira realmente pode descartar de vez, mas assim, se você acredita, tudo bem, pode deixar o seu contraponto aqui nos comentários que eu vou responder e assim, tá tudo certo. Enfim, muito obrigado por ver o vídeo até aqui, se gostou, se inscreve, deixa o like e tchau!